Eu comecei a pensar, é um negócio assim interessante, né? Porque eu estou de férias, hoje é meu último dia de férias, né? Segunda-feira. Então, eu estava pensando no que eu ia falar, como é que eu ia colocar. E aí, olhando no computador, quantas. Eu tenho uma mania, de vez em quando eu faço a palestra e deixo guardada lá. Tá? Naquele momento eu fiz ela para mim. Depois eu acabo montando ela para poder trazer para os outros. Não deve ter umas 200. Vou lá puxar. E aí eu reencontrei essa página, que é do livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, só que ela não é do Allan Kardec. Isso está escrito aí, está errado. O livro Obras Póstumas faz parte dos livros do Allan, feito depois que ele faz na Cidade dos Espíritos de Paris. Foi uma mensagem recebida em 25 de abril de 1866. Porque vocês vão começar a entender quando a gente começa a pensar naquilo que vai estar fazendo aqui, que já no século XIX nós estávamos discutindo o que estamos vivendo hoje. E já estamos sendo convidados a se nos preparar para isso. Então, vamos para o primeiro slide. Esse aí está lá no deserto, não? Então, vamos aqui pensar um pouco nesse processo. Os tempos são chegados. Por estas palavras não entendeis um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhum transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição. Mas esses não são sinais do tempo. Ou seja, aquilo que a gente vem discutindo da transformação do planeta, né, ele sai de ser de faltas e passa a ser um processo de regeneração. Nós começamos a perceber isso no texto que foi recebido naquele momento, e final do século XIX, isso estava para entrar no século XX, começar todos aqueles eventos que o planeta viveu dentro das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, outros tumultos existentes lá na Europa, aqui na América, onde a gente tem essa oportunidade de pensar agora um pouquinho nisso. No entanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir. E se cumpre nesse momento, assim como conhecereis mais tarde. Falta-lhes a chave para delas compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está na descoberta da ciência, nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem nos revelar. O que aconteceu durante esse período, desde 1876, foi dentro dessas confusões todas que o mundo viveu e todos os programas que foram vividos, nós aprendemos um monte de coisa, desenvolveu-se uma série de conhecimentos, a ciência evoluiu dentro do processo. Hoje estamos vivendo a tecnologia toda graças a esse processo todo de aprendizado. E, obviamente, começamos a receber notícias do espaço nos dizendo que era para mudarmos a nossa essência, pensarmos melhor em nós. Vamos ver isso. Aí São Francisco já nos diz, o que está escrito aí, Esther? Onde houver ódio, que leve o amor. É exatamente uma das primeiras propostas que a gente começa a receber,
que de sermos pessoas positivas. A ordem natural. Tudo segue a ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a essas palavras. Não tem nenhuma fantasia, nenhuma mágica, nenhuma coisa diferente que vai estar acontecendo nessa transição. O processo tinha que ser natural e ia se transformar passo a passo. E sensação. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está tomado de um vago pressentimento da aproximação da tempestade. É diferente do que nós estamos sentindo agora, como o Glauber falou na oração. Nós estamos sempre assim meio em dúvida do que pode vir de seguida, né? Os nossos líderes mundiais falando bobagens uma atrás da outra, né? O nosso companheiro lá dos Estados Unidos, que agora vai comprar o Canadá, né? Vai virar dono da Groenlândia, certo? Porque ele cismou que aquilo é importante para o bem-estar do mundo. A aproximação da tempestade. Formas de prejudicar sua saúde mental. Agora vamos pensar nessa história. Tem a minha amiga ali que falou que precisa controlar a ansiedade. Preocupar-se em excesso com o futuro. Mesmo porque na nossa idade nós temos que se preocupar com o futuro a troco. Certo? Deixa acontecer. Ontem já foi. Vive hoje. O que vai acontecer amanhã, quem vai descascar são eles, não é você. É eles que se preocupem em construir hoje. Avaliar-se de forma negativa. Assumir responsabilidades alheias. Responder pelos outros. Ninguém pediu para você ser protetor de ninguém. Tentar agradar sempre as pessoas. Não gerenciar seu tempo. Pensar em demasia no passado. Dá para voltar para o passado para corrigir as coisas? Nessa encarnação não dá para fazer isso não, vai ter que viver tudo de novo. Omitir as suas emoções. É uma coisa que muitas vezes a gente faz o tempo todo, a gente engole e não põe para fora aquilo que está sentindo. Fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Quando a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a tendência é não fazer bem feito. Você mexe aqui, mexe ali, mexe acolá, alguma coisa não vai entrar dentro do processo. Cobrar-se excessivamente. Ficar se cobrando o tempo todo de tudo, por tudo e por todos. Não ter hobbies e lazer. Tem gente que só faz isso, trabalha, dorme, come, trabalha, dorme, come, trabalha. Não tem lazer, não tem distração, não tem nenhum momento de tranquilização. Aí quando a gente chega nessa fase que a gente tira umas fériasinhas, é que a gente percebe que as coisas estão meio atrapalhadas, né? E os primeiros dias fica difícil dormir, não tem nada planejado para o dia seguinte, né? A não ser curtir as férias, então começa a ficar meio atrapalhado. Mas não é o fim do mundo. Vai para a Austrália achando que você está no fim do mundo, certo? Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. E a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. E a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes
consolidarão e completarão. Então, o mundo vai se renovar? Sim, está se renovando já há muito tempo. Né? Já estamos numa fase extremamente adiantada disso. Mas existe uma série de coisas para resolver ainda. E estamos nesse caminho, mas nada vai ser no terror. As coisas vão acontecer naturalmente. Né? Aí agora a Coralina traz aqui. Lê para mim, Cláudio. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Pois é, né? A Esther me mandou aquela música bonitinha agora, do Coisa Nenhuma, né? Vento. Depois vem me falar em ansiedade só com a sua cabeça. Né? Mundo de regeneração. De um mundo de expiação, a Terra está chamada a se tornar um dia um mundo feliz. E a sua habitação será uma recompensa, em lugar de ser uma punição. O reino do bem deve suceder o reino do mal. Às vezes, quando a gente ouvia isso ou lia essas páginas, tinha a sensação de que alguém estava fantasiando alguma coisa. Né? Ah, estão falando alguma coisa para a gente achar que é bonitinho, que nós vamos entrar numa história de querer inventar algo para poder não se sentir tão mal. Não é por aí. Érica, você que lê agora. Evite machucar os corações das pessoas. O veneno da dor causada a outros retornará a você. Seja sincero e verdadeiro em todas as situações. A honestidade é o grande teste para a nossa herança do universo. É por aí que a gente começa a pensar na história efetivamente dessa mudança, dessa transformação. A primeira transformação para nós que tem que ficar clara é a nós conosco mesmo. É nós trabalharmos a nós mesmos. Nós começarmos esse processo. Imigração. Tendo chegado esse tempo, uma grande imigração se cumprirá nesse momento. Entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque nela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos, que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, e farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, essa transformação vai acontecer naturalmente. Uns vão partir para lá e vão para um canto, de acordo com a sua histórico, com a sua bagagem, outros vão para o outro lado. A Terra, dissemos, não deve ser transformada por cataclismos que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova se lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, e com esta única diferença. Essa diferença é capital, de que uma parte dos espíritos que aí se encarnam, nela não se encarnará mais. Trata-se, pois, de uma nova geração de espíritos. Aí nós precisamos começar a pensar em qual é a nossa bagagem. Para que cantos vão mandando nós vamos. Né? Se a bagagem for boa, tá bom. Se não for boa, nós vamos para outro encrenca. Né? Começamos tudo de novo. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis à partida de uma e à chegada da outra. E cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e objetivos muito opostos.
pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence ao indivíduo. Nós já percebemos há algum tempo nessa transição, a mudança das nossas crianças. Hoje a criança é muito mais esperta do que nós éramos, ou pelo menos eu era, há mais de 70 anos atrás. Então, o pensamento vai mais rápido, certo? Eles trazem o processo e captam as coisas com muito mais facilidade. E nós temos que pensar nisso, certo? Nós temos que perceber essa transição. Eu torno a repetir. Isso vem acontecendo desde o início do século XX até agora, já numa boa andada do século XXI. Ah, essa é bonita, certo? Você lê para nós? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois, depois dessa orientação de São Francisco, acho que esse é um guia interessante para a nossa transformação, né? Ele está trazendo alguma coisa para a gente refletir em cima, que vem de dentro do nosso ser, de dentro do nosso coração, do nosso sentimento. Vamos lá. É a era do progresso moral. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. A gente vê muito isso à nossa volta. As pessoas hoje discutem coisas, né? Eu achei extremamente interessante que terça-feira passada eu fui a um velório do falecimento do meu primo. E a família é daquelas famílias que só se encontram em enterro. No casamento já ninguém mais casa mais. Então, enterro. E a família estava toda reunida. E eu vi um outro ambiente naquele processo, principalmente conversando com os mais jovens que estavam lá. Para quem eu sou muito velho já. Então, na realidade, eles olham para mim assim, né? Para mim, eles já são. Eu sou tio-avô, né? Mas eles trazendo uma série de colocações em relação ao momento que o primo viveu, a partida desse primo, o que significou tudo aquilo que ele passou e as coisas que foram vividas de uma forma muito diferente do que a gente faria antigamente, né? Sem depressão, sem estar todo mundo down, sem aquilo de ninguém me ama, ninguém me quer, entendeu? Mas vivendo a coisa de uma forma muito mais light e muito mais positiva, né? Isso a gente vai ter que pensar. Espíritos atrasados. Quando os espíritos atrasados identificam-se quanto aos, pela presença dos sentimentos antifraternais, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego para tudo que é material. Será que a gente não conhece ninguém assim? Será que não temos à nossa volta alguém muito ligado à matéria? Alguém que sabe só elaborar sentimentos negativos? Está preocupado em ganhar coisas em cima da vida dos outros?
espíritos retardatários. Por essa migração de espíritos, não é preciso entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos cederam por circunstâncias, mas têm fundo bom e podem ser recuperados. Senão o homem não seria justo, né? Quer dizer, alguns são vítimas e acabaram fazendo um monte de besteira por serem vítimas. Outros porque são negativos mesmo, são maus mesmo. Então essa é uma diferença dentro do processo. E esses terão a oportunidade de começar a receber. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Em várias gerações anteriores à nossa, já estão vivendo, ou posteriores à nossa, já estão vivendo essa transformação. E vem famílias com outro contexto moral, vem famílias para ter uma educação mais efetiva, para poder compreender o outro de uma forma mais positiva. Não haverá, pois, exclusão definitiva senão para os espíritos essencialmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos à voz do bem e da razão. Isso é real. Então, esse trabalho vai ter a triagem já está acontecendo. E ela vai acontecer durante mais algumas décadas, para que a gente possa começar a sentir efetivamente essa transformação. Fé inata. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortalece, que os une e os confunde com um comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Isso é verdade. As coisas vão se diluindo aos poucos. Elas vão se transformando aos poucos. Nós vamos aprendendo essa transformação e essa transição. Somos convidados para isso o tempo todo. O Espiritismo. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ele se opõem: a incredulidade e o fanatismo. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos objetivos da nova geração. Por isso, é como inato e no estado de intuição no coração de todos os seus representantes. A nova era vê-lo-á, pois aumentar e prosperar pela própria força das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Sério, né? Coisa assim realmente ser pensada. Então vamos refletir um pouco mais sobre isso. Nós estamos aqui numa casa espírita. A maioria de nós se diz espírita. E para ser espírita, a gente tem que entender de espiritismo. A começar, inclusive, para identificar o nome dele, porque espiritismo para um monte de gente aí fora é tudo igual. Seja qualquer que seja a área em que se trabalhe e que se fale em espíritos, todo mundo acha que é espiritismo. Não é bem assim. Né? Espiritismo é aquela proposta desenvolvida e codificada por Allan Kardec, que se posiciona entre ciência, filosofia e religião. É a base. Nós temos uma preocupação maior e temos uma responsabilidade maior, uma vez que todos estamos aqui, de transmitir essa possibilidade principalmente com as crianças, principalmente com os jovens, para que eles comecem a trazer para fora aquilo que eles já têm intuitivamente. Eles aprendem com muito mais rapidez do que nós aprendemos. Eles sentem atraídos com mais tranquilidade. Verdade ou mentira, André? Verdade, então tá bom.
Eu encho a paciência do André porque ele lida com mais jovens aí. Né? Eles estão buscando mais informação. Aquilo toca eles mais rapidamente. Então é uma tarefa desse espaço construir esse caminho positivo. Com adultos, com jovens, com crianças, com os idosos, com todos. E conosco principalmente. De termos uma atitude mais reflexiva conosco mesmo. Entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. E perceber o quanto nós podemos desenvolver dentro dessa jornada. Quanto a gente pode aprender. Nós temos aqui, né, alguns pais de crianças mais pequenas ainda, ou pré-adolescentes. E essas crianças pré-adolescentes, elas captam as coisas, olham para nós, e de repente elas nos cobram algumas coisas que nós não sabemos como responder. E aí tem que tirar coelho da cartola. Mas é porque essa ansiedade que eles vão trazer, essa vontade de novas informações vai ser cada dia mais forte. Vamos viver ainda muito conflito em torno? Vamos. Vamos ter muita gente com problemas disso, com pessoas ainda muito frias, muito egoístas. Vamos. Porque esses espíritos, muitos deles estão sendo convidados a recuperar-se e nem todos vão querer fazer isso. Então, durante um tempo ainda vamos ver. Mas vemos um monte de espíritos partindo. E cada dia mais. Muitos deles vão para a reciclagem para poder voltar depois e começar o trabalho de construção. Outros vão para ser tratados ou encaminhados para onde necessário for. E nós temos a possibilidade, e temos a nossa mão, conhecimento, a informação e tudo aquilo que nós podemos ainda construir. Pensar que esta mensagem foi recebida em 1876, que esses avisos já vêm lá desde lá de trás, que o conhecimento já vem dentro desse processo. E a época que ela foi recebida, toda a codificação já estava estabelecida. Nós estamos efetivamente nos colocando de uma forma positiva ou ainda estamos com medo de assumir? O medo de transformar as coisas e de começar a nos transformar nesse processo. Então, acho que uma das coisas que nós podemos e devemos nos preocupar nesse processo é como aprender. É como absorver essa informação. Nós estamos num mundo dinâmico. A tecnologia bate a nossa porta de uma forma avassaladora. E nem sempre nós sabemos usá-la. Acho que a gente pode aprender a usá-la melhor. Em vez de ficar distribuindo fake news, vamos ficar distribuindo coisas positivas. Reflexões e pensamentos que sejam importantes para a nossa caminhada. Vamos aprender a ouvir as pessoas, que não é fácil. Né? Que nós tenhamos a oportunidade de fazer com que as pessoas possam olhar para nós e se sentirem à vontade para trazer o seu momento de reflexão. Então, vamos pensar nisso tudo. Vamos fazer desse trabalho todo um trabalho de desenvolvimento, de crescimento. Vão acontecer um monte de coisa à nossa volta? Vão. Vai ter gente que vai continuar brigando com a gente? Vai. Vai ter gente achando que nós estamos fazendo tudo errado? Vai. Mesmo, nós mesmos vamos de vez em quando ficar com dúvida se estamos fazendo certo ou errado? Vamos. Porque nós somos aprendizes. E estamos aprendendo. Desde que a gente se dispõe a aprender, nós começamos a construir. Este é o papel da Casa Espírita. Servir de laboratório para o nosso crescimento e desenvolvimento. E esse laboratório é um laboratório fraterno, onde um ajuda o outro. Um aprende com o outro. Um ensina o outro. E um coparticipa do processo junto.
Somos pessoas, seres em evolução, espíritos encarnados, com toda uma experiência já na bagagem e que poderemos transformar isso numa força maior, para que a casa possa estar aberta para todo aquele que quiser aprender e crescer. Críticas vão acontecer, evidente. Como nós vimos, ainda estamos cercados de muita gente complicada. A renovação tem que ser moral? Tem. Conhecimento conhecimento tecnológico, conhecimento em geral é importante? É, mas ele é frio. Ele não tem emoção no meio. Todas as nossas ideias, todas as coisas que a gente cria, tudo aquilo que a gente desenvolve na nossa mente, começa com uma emoção. Eu me senti atraído por aquilo, me fez sentir bem, ou eu vou desenvolver alguma coisa que está lá no meu inconsciente e que de vez em quando vem à tona. Isso é emocional. E é através da emoção que nós construímos a moral. E nós aprendemos a conviver uns com os outros. Então, o convite para 2025 está feito. Vamos começar por aí. Vamos estar juntos nessa batalha. Eu conto com vocês. Até lá. Muito obrigado pela atenção.